Boa noite, queridos irmãos. Paz de Cristo Jesus. Que louvor abençoado. Como é bom louvar o Senhor junto com vocês. Hoje eu fui ministrado por canções. Espero que o Senhor também possa falar ao nosso coração através da santa e poderosa palavra dEle. Quero convidar você a um tempo de oração. Se você puder, apenas para evitar distrações, feche os teus olhos. Queria que você nesse momento se colocasse diante do Senhor mais uma vez. Eu sei que nós já oramos aqui, mas pede a graça do Senhor Jesus nesse momento mais uma vez. Querido Deus, que bom estar na Tua presença, Senhor, que bom render louvores a Ti. Eu oro e te peço, Espírito Santo, que Tu fique à vontade em nosso meio. Toma o Teu lugar entre nós. Tu fales, Senhor, de maneira poderosa e sobrenatural conosco. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de expor essa carta. E não somente essa carta, mas de expor a nossa vida diante do Teu altar. Senhor Jesus, que os nossos ouvidos, olhos e coração estejam cativos na Tua presença. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar vocês para a nossa 9ª mensagem nessa carta aos Gálatas. Eu quero que você leia comigo a partir do verso 26 do capítulo 5. Nós vamos ler apenas um verso do capítulo 5 e 5 versos do capítulo 6. O texto diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu quero tomar a liberdade de ler para vocês esse texto na linguagem de hoje. Ele diz assim: nós não devemos ser orgulhosos, mas nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam também tentados. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Eu li essa versão porque me parece bem mais contextualizada conosco. Servir a Jesus é uma grande bênção. O problema é que para servir a Jesus a gente tem que servir com os irmãos. Alguém já disse certa vez que igreja é igual Arca de Noé. É melhor estar lá dentro, embora deva ser bem difícil estar lá dentro, do que lá fora. Queridos irmãos, a nossa fé é provada nos relacionamentos. Nós não identificamos um cristão por quanto ele sabe da Bíblia. Nós não descobrimos se ele de fato é discípulo de Jesus ou não, porque ele canta as canções, ou dá o dízimo, ou vem com frequência à igreja. É pelos relacionamentos, a qualidade dos relacionamentos, como nós interagimos uns com os outros, que pode ou não brilhar a luz do Evangelho em nós. O que me parece interessante é que Paulo está construindo
uma ideia durante 5 capítulos. Ele está falando sobre a liberdade, sobre o Evangelho, sobre como os irmãos da Galácia tinham restituído a sua religiosidade, porque antes eles eram liberais e estavam presos pela sua libertinagem, e agora eles estavam se prendendo pela sua religiosidade. E Paulo faz um discurso teológico que dura 5 capítulos, e um pouco mais para frente. Mas Paulo agora traz um contexto mais prático. Paulo vai dizer, ok, eu disse tudo isso teologicamente para mostrar para vocês como isso funciona na prática. Por isso, se vocês perceberem, os primeiros 5 capítulos, Paulo está desenvolvendo um argumento. Mas agora, Paulo dá instruções acerca de como nós devemos viver. Porque o Evangelho ou muda a nossa vida ou não é Evangelho. Merval Rosa, um psicólogo muito antigo, dizia assim: toda relação humana é potencialmente conflituosa. Nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos machucar uns aos outros. As relações são um grande campo missionário, onde nós vivemos o Evangelho. E eu fiz questão de ler um verso antes do capítulo 6, porque nos mostra uma coisa muito interessante. Paulo começa dizendo que nós podemos viver de maneira orgulhosa, e ele traz 2 formas como nós podemos viver de maneira orgulhosa. E essa palavra tem a ver com a referência do próprio ego. Não é exatamente uma pessoa que está inflada, mas uma pessoa que está olhando para o seu próprio ego. Existem 2 formas de viver assim. Uma, criticando ou provocando os outros. Pessoas que apontam demais para os outros, julgam demais os outros, criticam demais os outros. São pessoas que estão vivendo cuja referência é o próprio ego. Mas há uma outra forma de as pessoas viverem com uma referência no próprio ego, em alteridade, que é a inveja. Eu fico pensando assim, as pessoas se preocupam demais com a inveja alheia. Eu acho que inveja é um negócio muito sério. Eu acho mesmo que a gente devia se preocupar com inveja. Mas não com a do outro, com a nossa. Proteja-se da inveja. Eu tenho vontade, às vezes, de fazer um cartaz, assim, colocar na frente. Descubra como se proteger da inveja. E embaixo, bem pequenininho, como fazem aquelas promoções, eu colocaria assim, da sua. Porque a única inveja que pode, de fato, atrapalhar a sua vida é a sua inveja. É quando isso cresce dentro de você. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que existem 2 formas de interagir. Um ser que se acha superior e um ser que se acha inferior. Um que é capaz de provocar os outros e criticar os outros e julgar os outros, mas um que olha de um outro ponto de vista e diz: ah, como eu gostaria de ser como eles são. Como eu gostaria de ter o que eles têm. A filosofia vai chamar isso de desejo mimético. É o desejo de ter o que as pessoas têm ou ser como as pessoas são, porque nós atribuímos a isso felicidade. Sabe, gente, o que Paulo está nos ensinando aqui é o que a psicologia descobriu recentemente. A qualidade das nossas relações estão diretamente ligadas à nossa autoimagem. Você já teve que lidar com uma pessoa muito difícil? Uma pessoa que se sente rejeitada facilmente? Uma pessoa problemática, uma pessoa que critica demais, uma pessoa que gera muitos problemas? Pessoas difíceis. Estão por aí, em toda parte. Por que elas são difíceis nas relações? Porque elas têm uma distorção na autoimagem. Então, Paulo faz, de maneira clara, uma colocação que vai desde onde nós fundamentamos a nossa autoimagem para como nós nos relacionamos com o próximo. Por isso eu queria que vocês observassem esse paradigma de Paulo. Sabe, queridos irmãos, o que Paulo vem confrontando durante toda a carta
é uma autoimagem baseada na lei. O meu valor, portanto, estaria naquilo que eu consigo obedecer. É assim que pensa a religião. Por que a religião esmaga tanto? Por que ela culpa tanto? Por que julga tanto? Porque a identidade dos religiosos está fundamentada na capacidade deles de obedecerem a um padrão determinado. Ou seja, eles se sentem seguros, mas não são humildes. Quem dera nós tivéssemos um quadro aqui. Mas há um problema quando nós vivemos a partir de referências e modelos que nos deram. O primeiro é, se nós obedecemos, nós nos sentimos seguros e não somos humildes. Segurança demais, humildade de menos. Se nós não conseguimos obedecer aquilo que disseram que nós deveríamos obedecer, nós temos humildade, mas não temos segurança. E é interessante como as pessoas demonstram isso. Por exemplo, pessoas que se sentem seguras demais, mas não têm humildade, se sentem superiores. São pessoas que, por vezes, são independentes. O texto poderia ser facilmente traduzido por irritar umas às outras. Pessoas que se sentem superiores são pessoas que frequentemente irritam, criticam, provocam outras. Por que elas se sentem assim? Seguras porque cumpriram a lei. Agora, quando as pessoas não conseguem cumprir a lei, elas se sentem humildes, mas não se sentem seguras. Por isso, inveja, desejo de ser como os outros são e, frequentemente, um outro comportamento emocional adoecido, que eu chamo de codependência. São pessoas que não são seguras e precisam do outro para validar a sua importância. Então, ou são seguras demais e não são humildes, ou são até humildes e reconhecem que não são grande coisa, mas não têm nenhuma segurança em si mesmas. Agora, é interessante que o Evangelho nos propõe um outro caminho. O Evangelho nos permite o caminho de sermos seguros e humildes. Como? É que a referência do Evangelho não é exatamente a obediência à lei. E como não é a obediência à lei, eu sou, ao mesmo tempo, por Cristo Jesus, perfeito, mas por mim mesmo, pecador. Martim Lutero dizia isso. Ele dizia, eu sou simultaneamente justificado e pecador. Se eu olhar para a minha condição diante de Cristo Jesus, eu sou amado, eu tenho todas as sortes de bênçãos espirituais em mim, eu sou nação eleita, sacerdócio real, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e eu posso me sentir seguro, porque Deus habitou em mim através do Espírito Santo. Ah, mas eu também sou um pecador, que pode repetir com sinceridade o que Paulo dizia. O que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu faço não é o que quero fazer. Pessoas que vivem segundo o padrão da religião, ou estão com muita segurança e nenhuma humildade, ou até reconhecem, têm uma postura de mais humildade, mas não se sentem seguras. Mas as pessoas que vivem na perspectiva do Evangelho são seguras, porque não depende de si mesmas, mas da graça de Cristo, mas também são humildes, porque reconhecem que ainda não foram plenamente transformadas. Isso muda tudo nas nossas relações. Isso é capaz de nos gerar humildade e acabar de vez com as comparações. Porque as comparações são um recurso adoecido de olhar para o outro achando as minhas faltas, olhar para o outro achando as faltas deles a partir da minha própria referência. Mas se a minha referência é Cristo e o que Ele fez por mim, eu estou liberto do outro. Por isso eu não me sinto superior,
e nem me sinto inferior, se o chão que eu piso é o Evangelho. Que legal. Que legal. Outro dia eu estava pregando aqui, e eu olhei para essa fileira, e nessa fileira tinha 5 pessoas moradoras de rua. E na fileira de trás, tinha uma pessoa muito importante, um jurista, alguém com um cargo muito relevante. E a diferença eram 30 centímetros de uma cadeira para outra, e nada mais. Nem superior, nem inferior. Nem inferior, nem superior. Porque em Cristo Jesus, nós temos plena segurança. Ah, como eu gosto de uma canção antiga. Os irmãos das igrejas mais antigas e tradicionais podem me ajudar. Eu aprendi essa canção quando era criança, que dizia assim: que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Eu sou herdeiro de Deus. Você tem noção de que segurança eu tenho? Que segurança! Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para mim, ai de mim, porque sou pecador. Quanto mais nós nos aproximamos do Evangelho, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, temos 2 convicções: da nossa segurança nele, a partir da santidade dele, e de quem nós ainda não somos. Por isso, eu não sou superior a ninguém, porque aquilo pelo qual eu me orgulho não veio de mim. E eu não sou inferior a ninguém, porque todos estão na mesma condição de pecadores. É isso que Paulo quer dizer nesse texto. Mas, Thomas, o que faz mudar nas nossas relações essa consciência? Ok, eu entendi que os religiosos, eles transitam em ou eu obedeço e me sinto superior e sou seguro e não tenho humildade, ou não obedecendo, não conseguindo me manter diante dos padrões que me impuseram, eu me sinto até muito humilde, reconhecendo que eu não consigo, mas eu não me sinto seguro. Se o Evangelho me dá segurança, e ao mesmo tempo me chama para o chão da humildade, o que muda nas minhas relações? Muda tudo. A maioria dos casamentos que eu atendo, eles sofrem nesses 2 padrões. A maioria das pessoas que lutam com a sua sexualidade sofrem e têm imagens distorcidas sobre si e na sua sexualidade por conta desses padrões. Por exemplo, os moralistas acham que estão sempre certos. Casar com um moralista é um negócio difícil, porque tem sempre razão. Não está disposto a ouvir. Relacionar-se com um moralista, com um religioso, que se orgulha de obedecer, é muito difícil. Porque frequentemente nós somos vítimas de jogos de culpa. Veja como eu sou bom e veja como você, minha esposa, não é como eu. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E aí aparecem as relações de dominação. Porque é isso que a religião faz. A religião gosta de controle. A religião gosta de domesticar pessoas. Por isso, os moralistas não são humildes, os diálogos são cada vez mais difíceis, julgamentos, ausência de empatia, dominação. Já os liberais, o outro polo da escravidão, lembra que Paulo está falando sobre 2 tipos de escravidão. A escravidão por aqueles que se sentem presos à lei, tendo que obedecê-las, e a escravidão daqueles que já não têm mais nenhuma referência e se largaram numa libertinagem e são livres do que não deveria ser, da referência de Cristo. Então, o que Paulo vai dizer é de que se por um lado os religiosos não são humildes e eles culpam pessoas, os liberais, por sua vez, são egoístas.
eles fogem do sacrifício. Quantos casais eu tenho atendido que, ao menor sinal de problemas, eles etiquetam o seu casamento de disfuncional e vão em busca de um outro? E de quantos outros, muitos casamentos você vai precisar para perceber que o problema não era o casamento, mas a sua postura liberal, que nunca estava disposta ao sacrifício, nunca estava disposta a consertar. Ou seja, relacionamento com pessoas que têm uma postura liberal só existem enquanto para o liberal não custar nada. Eu vejo isso constantemente. Como pastor, eu lido com pessoas que são religiosas e com pessoas que são liberais. Alguns chegam para mim e dizem assim: eu até me sinto muito bem aqui, Deus até fala muito comigo, mas eu nasci num lugar, uma denominação, de um jeito, eu tenho uma segurança, assim, eu não posso vir. Embora eu tenha sido exposto, machucado, embora muitas vezes eu fui disciplinado diante das pessoas, passei uma vergonha terrível, ninguém nem se importou comigo, mas assim, não dá, aqui é livre demais. Aí me chega uma outra pessoa e diz assim: eu estou saindo, estou indo para uma outra igreja. Ah, qual é a razão que você te fez decidir sair da nossa comunidade? É que no meu aniversário você não me ligou. E outra coisa, eu não gosto muito daquele cara que canta de bermuda lá na frente, com boné, eu acho uma falta de respeito. Então estou indo para uma outra igreja, que eu percebi que o pessoal até faz um louvorzinho melhor. Então, é isso aí. Eu sou livre. Eu não estou disposta a sacrifícios. É assim que os moralistas e os liberais se relacionam. Mas no Evangelho as pessoas estão dispostas ao sacrifício e ao compromisso. Por isso Paulo fala sobre aplicar essa realidade a alguém que caiu. Como a gente lida com alguém que caiu? A gente lida confrontando em amor. Porque lembra, nós somos seguros para confrontar, mas nós somos humildes para olhar de igual para igual. Se eu sou humilde para olhar de igual para igual, eu tenho o lugar de Jesus para tratar alguém. Uma pessoa me perguntou recentemente: como é que vocês fazem para disciplinar pessoas na igreja? Não tem disciplina não, cada um faz o que quiser. Eu falei: não, claro que a gente tem disciplina. Disciplina é bíblica. A Bíblia nos diz que nós precisamos disciplinar. Aliás, esse texto diz que nós precisamos corrigir. E a palavra grega para corrigir é a exata palavra que na medicina seria usada para colocar o osso quebrado de volta no lugar. Então a função da igreja é ter segurança para corrigir. Mas quem está corrigindo sabe que tem osso. E sabe que o osso daquele que corrige pode quebrar. Por isso que Paulo está dizendo se vocês vão corrigir alguém, tenham cuidado. Porque vocês são exatamente da mesma matéria, barro. Por isso não humilhem ninguém, não esmaguem ninguém. Porque vocês estão sob a mesma condição. Isso muda tudo nas relações. Por isso, quando nós vamos disciplinar alguém, nós somos firmes e amorosos. Nunca visando castigo, nunca tentando oprimir pessoas ou expor pessoas, mas salvá-las, colocar o osso de volta no lugar. Aliás, esse texto que nós lemos diz assim: se alguém está em falha, essa palavra grega para falha é alguém que pisa fora do lugar, distraído. Até essas pessoas nós precisamos corrigir, mas corrigir sempre em amor. O fato é, queridos irmãos, que as relações ou são determinadas a partir de uma perspectiva moralista,
Ou são determinadas a partir de uma perspectiva liberal, ou são saradas a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos muitas vezes nas relações familiares essa postura moralista. Como agem os moralistas nas relações familiares? Eles agem agradando ou culpando? É simples. Olha para o irmão mais velho da parábola que Jesus contou, que tinha 2 filhos, que nós chamamos de a parábola do filho pródigo, mas na verdade são a parábola de 2 filhos. Um larga tudo, um ignora o pai, porque é assim que os liberais lidam em relação à família. Eles não acham que lealdade com relação à família é necessário. Eu lembro de uma pessoa que me disse assim: eu não tenho pai. E eu respeitei aquilo. Outro dia, eu percebi ela falando do pai, eu falei assim: você me disse que não tinha pai, eu achei que ele tinha morrido. Não, é porque ele me decepcionou. E eu tirei ele da minha história. Pois é, essa é uma perspectiva liberal. Os liberais não estão de fato dispostos a compromisso, a perdoar, a recomeçar, a reconstruir, a reconstruir relações. Já os moralistas estão dispostos a agradar ou culpar. Escuta o discurso do filho mais velho. Esse não é como aquele que fugiu e gastou as suas riquezas com prostitutas, com drogas, nada disso. Ele sempre foi alguém que obedeceu. E ele disse para o pai assim: toda a minha vida eu te servi como um escravo. Por que como um escravo? Porque ele queria agradar o pai. Mas você nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus. O que ele está fazendo? Culpa. Alguém que vive uma relação conforme o Evangelho nem quer agradar, nem se permite culpar outras pessoas, esmagando-as. Por isso, os liberais lidam com a família de um ponto de vista de autossatisfação. Me serve, ok, eu fico. Não me serve, eu vou embora, porque eu mereço ser feliz. Já o religioso, os moralistas, eles estão em busca de agradar, mas também cobram a dívida. Como vivem aqueles que estão em família à luz do Evangelho? Nem hostilidade, nem codependência. Nós somos livres em Cristo, mas sempre com muito respeito e muito afeto pelos nossos familiares. Nem hostilidade, nem codependência. Olha para como as pessoas moralistas lidam com o sexo. Queridos irmãos, eu posso dizer para vocês, com convicção, de que as pessoas mais pervertidas do ponto de vista sexual eram religiosos. Porque os religiosos lidam num sentimento ambivalente com relação à sexualidade. Eles olham para aquilo como um nojo, mas um nojo desejável. É uma coisa terrível. E olha só, quem fizer isso na igreja, a gente tem que punir. Mas eu adoraria fazer isso. Que maravilha. É assim que o religioso lida com sexo. Porque onde tem repressão, se desenvolve compulsão. As compulsões nascem muitas vezes no terreno da repressão, da rejeição. Mas os liberais olham para o sexo de uma outra forma. Sexo? O que é isso? Uma coisa qualquer. Eu me alimentei, tomei água, eu dormi, eu fiz sexo. Então não tem problema nenhum eu baixar um Tinder. Um cardápio sexual que facilita a minha vida, eu não preciso nem conquistar. Eu só preciso ter um match. Muito simples. Eu tenho ali meu momento. Pode ser com um homem, com uma mulher. Pode ser com um homem e uma mulher. Pode ser com um animal, seja o que for. Eu sou livre. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. É assim que lidam. Como lida alguém que vive
o sexo numa perspectiva do Evangelho. O sexo, queridos irmãos, foi feito por Deus para refletir a entrega de Cristo Jesus. Nós olhamos para Cristo e como Ele se entregou por nós, e Ele se entregou em intimidade e em compromisso. Ele se entregou em fidelidade. Ele se entregou permanentemente por nós. E é assim que a gente lida com sexo. Sexo é uma maravilha. Parece que as pessoas têm medo de falar essa palavra assim, especialmente quando é um culto. E se ele tiver gravado, então, meu Deus, sexo, 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 glória a Deus. É bênção. Porque foi Ele quem criou. Mas sabe como a gente lida com isso? Com todo respeito, com terreno sagrado. Eu me comprometo profundamente e permanentemente. Porque eu não sou um moralista. Eu não sou um liberal. Eu vivo à luz do Evangelho as minhas relações. Eu não sou superior a ponto de usar pessoas. E eu não sou inferior a ponto de entrar em relações onde eu fui coisificado. Eu olho de igual para igual. Desenvolvo empatia e respeito. Amo a luz do Evangelho. Tem alguém me entendendo aqui hoje? Como é que nós vivemos as nossas relações? Como é que nós desfrutamos do Evangelho? Agora eu queria que, dito tudo isso, você voltasse para o texto. Essa foi a introdução. A gente volta para o texto agora. Olha só a aplicação prática disso. Se nós não somos orgulhosos provocando ninguém, nos achando superior, ou nós não somos invejosos, nos achando inferiores, o verso 1 do capítulo 6 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, porque o texto diz alguém, porque qualquer um pode ser surpreendido em alguma falta. Põe meu nome nessa lista. Por favor, põe meu nome nessa lista. E para de achar que nós somos diferentes. Se alguém, inclusive o pastor, for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, quem são os espirituais? Quem vivem as relações, os que vivem as relações de acordo com o Evangelho. Esses são os espirituais. Espiritual não é aquele que fala em línguas. Aliás, a igreja de Corinto nos prova que esses tal de espirituais geravam muito problema. Espirituais são aqueles que vivem as relações à luz do Evangelho. Vós que sois espirituais, ponham o osso no lugar, corrigindo. Essa é a palavra. Com espírito de mansidão. Por que mansidão? Porque se ele é como eu, e eu posso estar no lugar dele, eu tenho profundo respeito, porque um dia ele pode tratar o meu osso. Ele pode colocar a minha alma no lugar. Então, é mansidão. Ninguém esmaga ninguém. Está proibido, porque somos todos da mesma matéria. E guarda-te para que não sejas também tentado. Porque enquanto eu me disponho a cuidar do outro, eu também preciso cuidar de mim. Porque eu sou da mesma matéria. Qual é a aplicação prática disso? Olha isso, aplicação prática. Levai as cargas uns dos outros. O invejoso dizia assim: eu adoraria levar a carga dele. Seria uma maravilha. Essa carguinha dele é uma coisa, um sonho. Aí o que se sente superior diz assim: tu devia levar uma carga muito mais pesada, porque tu não merece levar a minha carga. Aí o que a gente faz no Evangelho? A gente leva as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. O que Paulo faz aqui é quase irônico. Porque ele está falando contra a lei o tempo inteiro, dizendo a lei foi cumprida em Cristo. Agora vocês querem saber qual é a lei de Cristo? Querem saber como cumprir a lei de Cristo? Levem as cargas uns dos outros. Porque se alguém julga
ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor. Ou seja, eu acho que isso tem a ver com avaliar a si mesmo. Escuta uma coisa simples. Você não foi chamado para ser fiscal da vida de ninguém. Eu acho que às vezes, quando eu sigo algumas pessoas nas redes sociais que são da igreja, elas ficam com medo, assim, meu Deus, o pastor vai ver a minha foto na balada. Ocultar pastor nos stories. Se você está rindo, é que você já viu, já pensou nisso, sei lá o que foi. Fica tranquilo. Eu estou ocupado demais tentando avaliar as minhas mazelas, tratar as minhas causas. Sabe, gente? Cada um prove o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Que estranho. Que estranho. O verso termina dizendo: cada um levará o seu próprio fardo. Mas o verso anterior diz: cada um leve o fardo uns dos outros. E afinal, Paulo se confundiu. Que confusão foi essa? Paulo está dizendo num verso: levem as cargas uns dos outros. E no final ele está dizendo assim: cada um vai levar o seu próprio fardo. É que no quesito ajudar, a gente leva as cargas uns dos outros. No quesito julgar, aí a gente leva a nossa própria causa. Alguém entende essa palavra aqui hoje? É que se for para ajudar, me chame. Mas se for para me julgar, me põe fora dessa. Ah, seria tão bom que essa igreja entendesse essa palavra. Que nós não nos sentíssemos superiores a ninguém, nem inferiores a ninguém. Ninguém ia se esmagar, se culpar ou sentir inveja. Cada um ajudaria um a levar o fardo do outro, mas cada um ia levar o seu próprio fardo quando a gente está julgando, avaliando a nós mesmos. É isso. Simples assim. Simples de entender. Simples assim de entender. Eu gosto porque às vezes Jesus explicava as coisas e elas ficavam muito claras. Então ele complicava tudo quando ele dizia: vai e faz. Vocês entenderam essa história que eu contei? Jesus dizia: ah, sim, entendemos. Quem foi o próximo? Ah, o próximo foi esse aqui. Ok, vai tu e faz o mesmo. Você está disposto a isso? Que bom, somos irmãos. E não tem ninguém que aqui não possa ser coberto com sangue e se ponha em segurança diante do Pai. E não tem aqui ninguém que hoje não deveria vir até a frente arrependido em quebrantamento. Porque somos simultaneamente justificados, o que nos dá segurança, mas pecadores, o que deveria nos gerar muita humildade. Essa é a palavra do Senhor. Quero orar por você, mas eu quero orar por mim também. Eu espero que no dia que você falhar, eu possa te ajudar com brandura a botar o osso no lugar, a te ajudar a voltar para o caminho. E no dia que eu falhar, eu tenha muitos irmãos para carregar as minhas cargas, colocar o meu osso no lugar e seguirmos juntos. Porque eu, como pastor, não sou superior a ninguém, mas como pastor também não sou inferior a ninguém. Somos todos um no Senhor. Essa é a palavra de Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Recebe essa palavra com alegria, com paz. Deixa Deus falar ao seu coração. Nós estamos caminhando para o final dessa exposição de Gálatas. Nós vamos para o último trecho dessa carta no
na próxima quarta-feira. Eu espero que o Espírito Santo possa conduzir você à prática disso. Nós vimos a liberdade em Cristo, nós vimos como vivem aqueles que têm liberdade em Cristo. Agora nos falta viver essa mensagem. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te pedir que tu nos batize da consciência de quem nós somos. Nós somos amados por ti. Nós somos resgatados por um alto preço na cruz do Calvário. Ah, Jesus, aquele que fez as galáxias com o poder de sua palavra, se entregou por nós. E na cruz do Calvário chamou o nosso nome, ao dizer Tetelestai, está pago. Jesus, que segurança temos em ti. Segurança de que nós fomos predestinados, nós fomos justificados, segurança de que nós seremos glorificados. Que segurança, Senhor. Que segurança saber que nós somos adotados pelo teu amor, que nós não somos qualquer um, que não faz nenhum sentido a inveja, Senhor. Porque nós temos tudo do que precisamos na cruz. Que segurança. Mas o Senhor também nos dá a consciência que nós não somos nada. Somos pó. E a única coisa que de fato há de valiosa em nós é o teu sopro. Mas somos vasos de barro. Que nós queremos fazer, frequentemente nós não fazemos, e aquilo que nós não fazemos, Jesus, é a batalha da nossa alma. Aquilo que nós queríamos fazer, omissão ou ação, estamos o tempo inteiro como seres incoerentes diante de tamanha graça. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos, porque não há ninguém nesse auditório que não deveria cair de joelhos chorando em arrependimento. Não há ninguém nesse auditório que não deveria hoje se rasgar por dentro num gesto humilde de reconhecimento. Obrigado, Senhor, porque ninguém era digno aqui. Mas tu fez a todos nós dignos. No teu sangue, na tua cruz, já fomos justificados e já desfrutamos do gozo da luz. Agora que isso seja vida em nós, nas nossas relações. Para que a gente possa culpar menos. Para que a gente possa se esforçar em agradar os outros menos. Jesus, nem vivermos como seres independentes, autossuficientes, nem viver como pessoas dependentes demais, como se em nós não habitasse nenhum valor. Jesus, que nós possamos olhar para a nossa família hoje e viver compromisso, e estarmos dispostos ao sacrifício, a perdoar, a corrigir mansamente. Mas eu também te peço, Jesus, de maneira muito especial, que tu nos dê consciência acerca do sexo. Jesus, que precioso esse momento que tu separou para nós, dentro do casamento, uma relação estável, permanente, honrosa, que nós possamos estar dispostos ao sacrifício. Que essa igreja viva essa mensagem,
no que diz respeito a carregar os fardos uns dos outros, nós estejamos disponíveis. Mas no que diz respeito a julgar o fardo uns dos outros, cada um examine-se, pois, a si mesmo. E então beba do cálice da graça nessa comunidade. Para a glória do teu nome, Senhor. É isso que eu te peço. Amém.